Vamos deixar um pouco de lado a cobertura das eleições para falar sobre um outro tema também muito importante para o seu dia a dia. Paulo Souto, nosso colunista. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Bem-vindo nesse pós-eleições tumultuada semana, né? Mas faz parte. A gente abre espaço, exatamente, mas a gente abre espaço para o que interessa também. Vamos lá para as perguntas dos telespectadores? A gente vai começar com a história de quem? Deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai falar primeiro da Lígia Moreira, que é de João Pessoa. Ela pergunta o seguinte: um membro da família que assinava a carteira da empregada doméstica morreu. E agora, como que a família deve proceder? Isso é um procedimento que poucas pessoas sabem como agir, porque primeiro perdeu um ente querido, né? E depois vem a situação e fica... Mas é muito simples, não precisa demitir a empregada. Porque o empregado doméstico, ele trabalha para a família, certo? Se permanecer outros membros da família na casa onde esta empregada trabalhava, basta se colocar uma observação na carteira profissional da empregada, na parte das anotações gerais, e coloca que, a partir daquele momento, quem assinará todos os recibos, documentos, será fulano de tal. Desde que essa pessoa seja maior de idade. É muito simples, não tem mistério. Não precisa haver rescisão contratual. Mais simples do que se imagina, então, né, Paulo? Não precisa. Raquel Soares, também aqui da capital. Ela quer saber se houve alguma alteração na lei com relação à trabalhadora grávida que está em contrato por experiência. Não foi na lei, foi numa súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Isto ocorreu agora no dia 26 de setembro, onde após 24 anos, o Tribunal Superior do Trabalho, não, 24 não, 27, Nossa. O Tribunal Superior do Trabalho resolveu alterar essa súmula e garantindo às empregadas gestantes que estejam no contrato de experiência ou num contrato por prazo determinado, que elas também têm estabilidade no emprego. Isso foi uma grande vitória das trabalhadoras. E o que me surpreende é que depois de 27 anos é que o Tribunal Superior do Trabalho resolveu... Isso, né? Se atinou. E em 88 a Constituição já assegurava essa estabilidade. Boa notícia, então, pelo menos. Não, essa é ótima. Graças a Deus isso já foi resolvido. Elisângela Grangeiro quer saber o que o empregado pode fazer quando a empresa para a qual ele trabalha não está cumprindo as obrigações contratuais. E aí, Paulo, outra situação também que é mais comum do que se imagina, ocorre muito, infelizmente. E os trabalhadores muitas vezes se sentem perdidos. Mas também é muito simples. Você, se não está cumprindo o contrato, o empregado pode deixar o emprego, vai na Justiça do Trabalho e vai pleitear uma rescisão indireta. O que é que significa isso? Rescisão indireta é que a Justiça do Trabalho decrete que aquela rescisão contratual foi por culpa do empregador. Então, o empregado receberá todos os direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Ele tem que ingressar na Justiça solicitando a rescisão indireta. Rodolfo Hiroshi, olha a situação. Ele quer saber se deixarmos de trabalhar porque o colégio foi entregue à Justiça Eleitoral, o empregador pode exigir que essas horas não trabalhadas sejam compensadas em outra ocasião? Olha, se o trabalhador deixou de trabalhar e não teve nenhum desconto no seu salário, que também não pode haver o desconto, porque foi a Justiça Eleitoral que solicitou o prédio, mas também o empregador não pode ser prejudicado. Ele pode depois dizer, olha, vocês não trabalharam no dia da eleição, na sexta-feira, um exemplo, e vamos compensar essas horas no sábado à tarde e em outro dia da semana. É legal. É legal, não tem problema nenhum, não. Ana Cecília, também da capital. O que fazer quando a empregada perde a carteira profissional e aí apresenta uma segunda via? Olha, esse procedimento já deve começar quando você assinar a primeira carteira. Quando você assina a carteira do empregado, tira uma xerox do contrato que você assinou, tira uma xerox daquela página de atuações gerais onde você registrou um contrato de experiência. Se um dia a empregada perder essa carteira, você vai ter que preencher a segunda via normalmente. Então você pega aquela cópia que você tem e é só transcrever na segunda via da carteira. Agora, que tem assinar a segunda via da carteira, tem. Exatamente como estava na primeira carteira. Pergunta agora da Maria Alves, também aqui da capital. O estagiário tem direito de receber benefícios previdenciários? Não, Maria Alves, não. O que tem direito é, toda vez que se contrata um estagiário, a empresa tem que fazer um seguro contra acidentes pessoais e morte. Se houver algum problema, este seguro é que vai acobertar o estagiário. Érica Correia, pergunta que vem agora de Campina Grande. Quando não utilizamos por algum motivo todo o valor do Vale Transporte que é acreditado, a empresa tem o direito de acreditar apenas o complemento e descontar os 6% do mesmo salário base? Olha, vamos começar pelo final da pergunta. O desconto é fixo. O desconto sempre será de 6%. Por quê? Porque o empregador só está obrigado a custear o que ultrapassar este percentual do salário do empregado. Agora, creditar apenas a diferença, isto é polêmico. Por que é polêmico?
Porque se você entregar o Vale Transporte em papel, aquele tradicional vale que existia antigamente, não tem como o empregador descontar. Agora, como hoje se utiliza o cartão, por quê? Porque a empresa ela está obrigada a custear a despesa de deslocamento, residência, trabalho, trabalho, residência. É polêmico o que a empresa vem fazendo, mas eu, sinceramente, isso é um assunto a ser discutido na justiça. Eu, particularmente, acho que não deve haver o desconto. Por quê? Porque o empregado, se ele está no ponto de ônibus e pegou uma carona, pô, será que ele vai ter que devolver esse dinheiro? É uma coisa demais, muito... Né? E ele está custeando também. Muito bem. Paulo, terça-feira que vem está de volta aqui com a gente para responder suas dúvidas sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Segunda-feira à noite, nosso e-mail lota de gente querendo responder na terça, mas aí acaba que acumula, porque não dá tempo. A gente já pegou as perguntas dos dias anteriores. Mas se você quiser, escreve para a gente. Vamos dizer para as pessoas, Paulo? Eu quero saber, @cabobranco.tv.br e eu quero saber, @paraíba.tv.br. Pode enviar seu e-mail, que exatamente na ordem cronológica nós vamos respondendo. Muito obrigada, Paulo. Boa semana para você. Até terça. Eu que agradeço, Patrícia. Boa semana para você também.